Fala galera, tudo beleza com vocês? Tá começando mais um Química com o Dudu e a aula de hoje vamos falar sobre equilíbrio químico. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, sem mais delongas, bora pro vídeo! O equilíbrio ocorre em reações reversíveis. A gente vai perceber que a velocidade da reação direta, que é da esquerda para a direita, então aqui a gente tem uma reação no sentido direto, e do outro lado a gente tem uma reação do sentido inverso, ou indireto. Então eu vou colocar aqui inverso. A gente vai perceber que o equilíbrio ocorre quando as velocidades da reação direta e inversa, elas são iguais. A gente percebe também isso em um diagrama. Vai entrar em equilíbrio quando as concentrações dos reagentes e produtos, então aqui a gente tem os reagentes e a gente tem também os produtos, eles não se alteram mais. Então a gente está vendo aqui que o NO2 ele está sendo consumido e quando ele chega a 4 mols por litro, essa concentração ela não altera mais. O mesmo acontece com o N2O4, que está sendo formado. Então ele está sendo formado e quando ele chega em 2 mols por litro, a sua concentração ela continua constante. Então a gente chama esse tempo aqui de tempo de equilíbrio. E é nessa hora que a gente vai calcular a constante de equilíbrio. Ah, Dudu, mas como é que eu calculo a constante de equilíbrio, cara? Eu vou te explicar, calma. Ó, a constante de equilíbrio a gente chama de Keck. Então, constante de equilíbrio. E é muito simples de calcular. Você vai pegar a concentração dos produtos, vai elevar a ordem dos produtos sobre a concentração dos reagentes. É sempre dessa forma. Então, aqui a gente vai ter a concentração dos reagentes que eleva as ordens dos reagentes. Mas o que são essas ordens? Aqui eu tenho que colocar N, pronto. Quais são essas ordens? As ordens são os próprios coeficientes dos produtos e reagentes. Então, a ordem dos produtos aqui, eu tenho um N2O4 que será formado a partir de 2NO2. Então, as ordens são os coeficientes. Para a gente calcular esse Keck aqui, a gente vai ter que fazer a concentração do produto. O único produto que a gente tem aqui é o N2O4. Vai elevar a sua ordem, que é 1, e a gente vai dividir sobre a concentração dos reagentes. O único reagente que a gente tem aqui é o NO2. Então a gente vai pegar o NO2 e vai elevar a sua ordem. A ordem é o coeficiente do NO2. Então aqui a gente vai elevar a 2. E aí a gente vai pegar a concentração no equilíbrio. A concentração no equilíbrio do N2O4 é igual a 2. A gente vai colocar aqui, ó, 2 que eleva a 1. E a gente vai dividir sobre a concentração de NO2 no equilíbrio, que é igual a 4. Mas vai ser 4 que eleva a 2. Fazendo essa conta aqui, a gente tem 2 dividido por 16, não é isso? 2 dividido por 16. A gente vai, então, encontrar que a constante de equilíbrio, nesse caso, vai ser igual a 1 sobre 8, que eu estou simplificando aqui, estou dividindo o numerador por 2, e o denominador também por 2, vai ser igual a 1 oitavo, 0,125. Ou seja, essa reação ela vai entrar em equilíbrio quando a sua constante for igual a 0,125. Existem duas formas de calcular a constante de equilíbrio não iônica. A gente pode transformar a constante de equilíbrio em Kc e a constante de equilíbrio em Kp. O Kc vai ser para a gente calcular as constantes de equilíbrio quando a gente quer calcular as concentrações molares dos componentes. E o Kp ele serve para a gente calcular as pressões parciais dos gases que fazem parte do equilíbrio. Então, aqui a gente pode encontrar as suas unidades em ATM, mmHg, etc. Agora, quem que entra no Kc? Vai entrar no Kc todo mundo que estiver em meio aquoso, que a gente coloca um Aq, e quem estiver no estado gasoso. Só vai entrar no Kp apenas gases. Então aqui não entra nem sólido, nem líquido,
nem quem está no meio aquoso. Então, olha só, a gente tem uma reação em equilíbrio, onde a gente tem o CaCl2 em meio aquoso, mais o CO2 no estado gasoso, mais água no estado líquido, em equilíbrio com CaCO3 aquoso, mais 2HCl em meio aquoso. Para a gente calcular o Kc, que eu vou colocar aqui de azul, a gente vai entrar em Kc quem estiver em meio aquoso e quem for gás. Então a gente faz aquele mesmo esquema. As concentrações dos produtos, que eleva as suas ordens, sobre as concentrações dos reagentes, que eleva as suas ordens. No lado direito temos os produtos. CaCO3 vai entrar? Sim, porque está em meio aquoso. Então a gente vai fazer o seguinte, concentração do CaCO3, do nosso carbonato de cálcio, que eleva a 1. Então a gente nem precisa colocar 1 aqui. Vezes o HCl vai entrar? Vai entrar o HCl, porque está em meio aquoso. Então a gente vai colocar a concentração de HCl, que eleva a 2. Então esse carinha aqui vai entrar. A gente vai dividir isso pelas concentrações dos reagentes. Vai entrar quem é aquoso e quem está no estado gasoso. Então a gente tem aqui o cloreto de cálcio. Então a gente vai colocar aqui concentração do CaCl2, que eleva a 1, mais a concentração, aliás, mais não, vezes a concentração do CO2, que eleva a 1. A água vai entrar? Não, porque a água está no estado líquido. Então, o Kc, ele fica dessa forma. Agora vamos calcular o Kp. Só vai entrar quem é gás. Então vamos fazer aqui o Kp. Percebam que aqui não tem nenhum gás nos produtos. Quando não tiver ninguém, a gente vai colocar 1. Porque aqui não tem nenhum gás. Agora, nos produtos, a gente tem algum gás? Apenas o CO2. Então vai ser a pressão parcial do CO2, que eleva a 1. Então o Kp vai ficar dessa forma, 1 sobre a pressão do CO2. Entenderam? Mas como é que calcula o Kc, cara? O exercício vai dar as concentrações no equilíbrio. A gente tem a concentração do cloreto de cálcio no equilíbrio, que são 2 mols por litro. A concentração do dióxido de carbono, 1 mol por litro, no equilíbrio, claro. A concentração do carbonato de cálcio, 3 mols por litro. E a concentração do HCl, 2 mols por litro. Aí você só vai substituir na equação do Kc. Então vamos fazer esse negócio aqui. Olha só. A concentração do CaCO3 no equilíbrio é igual a 3. Então você vai fazer 3, que eleva a 1, porque está levando aqui a 1. Vezes a concentração do HCl no equilíbrio, vai ser 2, que eleva a 2. Sobre concentração do CaCl2 no equilíbrio, 2, que eleva a 1. Vezes a concentração do CO2 no equilíbrio, que é 1, que eleva a 1. Você vai fazer as continhas. 3, que eleva a 1, 3. Vezes 2, a 2. Vamos colocar 2 a 2 para a gente cortar com esse 2 aqui embaixo. Então vai ser 2 vezes 1. Pode cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui. Vai ficar 3 vezes 2, 6. Então, nesse caso, o equilíbrio, essa reação vai estar em equilíbrio quando o seu Kc for igual a 6. Então é isso, galera, super fácil. E se você gostou dessa aula, pode enviar para quem você quiser, do seu grupo do WhatsApp, seus amigos. E vamos ficar por aqui e até a próxima aula. Fui!